Bienal com a Ana e o pai dela. Então, como vocês podem reparar, o dia de hoje já está muito, mas muito mais lotado. E são 2h37. Eu já peguei o autógrafo da Tessa. Eu fiquei meio irritada porque no meio do caminho a mulher da editora falou que a Tessa não assinaria mais de um livro, seria só um livro, e durante as 2 horas que eu estive na fila, junto com todas as pessoas do fim da fila, a Tessa estava assinando mais de um livro. Então, digamos que a gente não ficou muito feliz com a notícia e acabamos meio que, tipo, vai rápido, anda, agiliza e tal. Então isso ficou um pouquinho irritante. Eu tô tentando achar a Karina, porque, né, ela tá aqui, só que ela não responde mensagem, e é isso. Pode muito perguntar pra ela como que ela constrói essas heroínas independentes e fortes, fora do estereótipo da mulher frágil, né, nos romances de época e nessa narrativa romântica, como que é pra ela colocar essas personagens fortes sem cair no estereótipo da mulher frágil. I like to say that I think my characters, the women, are strong in some ways, but insecure in others. They always feel a little unsure of themselves in some ways, but very confident in others. Because I think that most of us, it just feels real to me, you know? So they have goals, and they're willing to work for them, but they also sometimes need help, or they make mistakes on the way. So I think I write those kinds of women because it just feels real to me. I have my own goals, you know, to become an author, to come to this. You're here. But sometimes, I also have a lot of fears and flaws, and so I think for me it's just about building characters who will feel real to most of us women. Personagens dela, que ela vê muito de si, ou que ela colocou muito dela mesma nessa personagem, já que as personagens são tão reais. I think each character has something little of me. Sometimes it's very small and sometimes it's more. Even just like a little things, like in Romancing the Duke, which it's not one of those, sorry. I can't remember which one when it's called here. But the heroine, Izzy, she sneezes, like really little tiny sneezes, like, and the hero makes fun of her for it. That's because that's me and my husband. I sneeze like that and then he laughs at me. So sometimes it's something little like that, but I think the heroine that I felt the most close to is Minerva from A Week to Be Wicked, and she's like a great favorite with the readers too, so maybe that's because I put a lot of myself into her, and so hopefully that showed, and it, you know, and it's very, it's always very lovely when people love Minerva, because then it's like, oh, it's great. I wanted to talk a little bit more about the spin-off of this book. Vamos falar um pouquinho mais desse spin-off, porque eu achei incrível essa ideia de que ela tem uma série bem sucedida desse lado, outra série bem sucedida do outro lado. Ela falou, vamos fazer o quê? Juntar. Porque é isso, né? Que ela quer fazer vocês sofrerem. Eu sei disso. Que ela, autor gosta de fazer isso, que eu também faço, tá bom? Can you talk a little bit more about the spin-off? Da onde veio a ideia desse spin-off? Por que é que você resolveu juntar esses personagens? Quem são esses personagens? E se isso já é um spoiler pro próximo livro, sei lá, né? Vai que agora vira uma série só, uma mega série. Já pensou? Oh. Am I giving you ideas? Okay, I will take notes. She can write down. So the heroine of this one is Charlotte. She's Minerva's younger sister, and in the earlier books of Spindlepoe, a lot of readers were always asking about her, but she was really young. I think when
Minerva's book took place, only 14 years old or something like that. So she had to grow up a little bit. And so we waited a few years for her. And then I had the character Pierce was the hero's brother in Say Yes to the Marquess, which... Diga sim ao Marquês. Yes. And so people were asking about him as well. So I started to think about it, and I thought, I think maybe they could be good for each other, because Charlotte's very lively and very open. She doesn't keep anything to herself. She doesn't have secrets. My type of people. Yeah. But Pierce is very secretive, he has to be, and closed off, unemotional. So I see where they you're were going. kind of opposites attract, right? E agora eu queria falar a respeito do gênero, né, dos romances de época. Eu queria que ela contasse um pouquinho pra vocês o que encanta nela nesse gênero, por que ela foi pra esse gênero e caiu de cabeça, como a gente pode ver nas duas séries super bem sucedidas dela. I always loved historical romance. I think one way I got started loving the Regency period was with the books of Jane Austen, in particular Pride and Prejudice. I was a very big fan of... Orgulho e Preconceito. Yeah. So those books were some of my favorites when I was a teenager. And then also I started to read historical romance like Julie Garwood and Amanda Quick and Stephanie Lawrence, and so I started to read more contemporary authors who were writing in that period. So for some reason, I think just because I read so much when I was a teenager and then as an adult as well, like when I was in labor, getting ready to give birth to my son, I was reading Amanda Quick. Quem é que vai dar à luz lendo livro de romance de época? Tessa Dare, senhoras e senhores, é isso? E aí eu gostaria de saber da parte dela, da Tessa, qual que é a maior dificuldade que ela encontra na hora de realmente sentar e escrever essas cenas mais picantes, que ela faz com maestria, não é mesmo? E queria saber qual que é o processo dela, se muda alguma coisa no processo, se ela precisa parar, colocar um roupão, beber um vinho ou algo antes, né, da gente chegar nessa parte. What I say is writing sex is like having, like at first, the first few times you're very nervous. And if you don't know what you're doing, and it's not very good, and you feel like your parents are watching over your shoulder. But then it starts to get fun, and you want to like try it every different way. And then, after a long time, the challenge is to keep it fresh and not get bored. Uau, essa conversa tá indo para outro lugar. To me, writing a good love scene, it always should be important to the story, it should be important to the romance, or it shouldn't be in the book. So it's never about writing just the spicy part, it should be something that's important to the hero and the heroine in their emotional journey. Ai, caraca, a moça vestida de Jack Stripador, socorro, ela tá tão linda. Olhem essa edição, que linda, de Harry Potter. Não conhecia. Ah, eu tô muito chateada, eu não consegui pegar a senha da Bobia 7. Porém, aqui está ela. Quem que é? Chateada. Depois de 200 anos esperando o celular pegar, voltamos ao corre-corre da Bienal. Agora estou indo na Chiada para falar oi pra carinho. Vamos ver.
comics, mangás. Gente, chega de Bienal por hoje. Eu tô muito cansada. Toda vez que é muito cheio, eu morro tipo em 20 minutos. Foi a última vez, eu também cansei muito rápido. E ainda que hoje eu parei várias vezes durante o dia pra sentar e tipo respirar e descansar o pé e carregar celular. Então, chega de Bienal por hoje. Amanhã, sincera, eu não tava com muita coragem de vir, mas como eu já tenho várias senhas de autógrafos amanhã, eu vou vir só pros autógrafos, tipo, literalmente só pros autógrafos. Eu não vou fazer absolutamente não, mas eu não vou fazer mais nada sem ser pegar autógrafos.